Amém. Peço, Senhor, irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. E antes de iniciarmos com a nossa lição, eu gostaria de orar e eu vou pedir à irmã Benilde para iniciar este culto com uma oração. Já, Senhor, por levantar esta manhã, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pelo fogo de vida que Tu tens posto em nós, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pelo sol que brilha a obra das Tuas mãos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pela Tua misericórdia e bondade sempre connosco, Senhor. Pela Tua graça imerecida, meu Deus, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo quanto Tu nos tens dado, Senhor, meu Deus, e por todos, Senhor, meu Deus, que já estamos aqui, Senhor. Por aqueles que Tu vais trazer, Pai, Senhor, te pedimos, te rogamos, Senhor, que Tu conduzas cada meio de transporte, Senhor, meu Deus, que Tu tragas com a Tua paz, Senhor. Que Tu tragas, Senhor, meu Deus, corações, Senhor, meu Deus, com fome e sede de Ti, Senhor. Meu Deus amado, também Te pedimos, Senhor, meu Deus, por todos aqueles que estejam online, Senhor, que Tu vais abençoando, Senhor, que Tu és com a Tua providência em cada lar, em cada família, meu Deus. Vais curando, Senhor, vais libertando, Senhor, vais transformando vidas, meu Deus, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, Te quero entregar nas Tuas mãos o Teu Filho, o Teu servo que vai dar este estudo, Senhor. Sejas Tu dando da Tua graça, Senhor, da Tua sabedoria, Senhor, dando do Teu discernimento, meu Deus, Pai, para que Ele possa, Senhor, ensinar a Tua palavra como ela é, Senhor, não como Ele quer, Senhor. Pai, cobre com o Teu manto, Senhor, por amor do Teu nome, Senhor, e que os nossos corações estejam abertos, meu Deus, para saber de Ti aquilo que Tu tens para nos dar, Senhor. E continua a dirigir todas as coisas, Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Faz-te presente, faz-te real neste lugar, Senhor. Enche, Senhor, meu Deus, com a Tua presença de todo este lugar, Senhor, no nosso coração e a nossa mente. No nome de Jesus, Pai, que nada nos possa distrair de Ti, Senhor, meu Deus, que nada nos possa afastar da Tua presença. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, Te pedimos e desde já Te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Então, vamos dar início à lição número 2, que iniciamos este trimestre, que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E a lição 2 fala sobre a sutileza da banalização da graça. Quem tiver a revista do professor, eu acho que tem a maioria, estamos na página número 10. Amém? O texto ora encontra-se em Efésios 2, versículo 8, que diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática diz: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Quando nós falamos sobre a banalização da graça, nós falamos sobre doutrinas novas ou sobre pessoas que se levantam contra a fé cristã, contra o Evangelho, dizendo que a graça é para todos, dizendo que a graça, Jesus já morreu por nós, por isso eu não tenho que mudar a minha vida. E nós vamos então perceber que há muitas falsas doutrinas que se têm levantado, dizendo que falam da graça de Cristo, mas que não têm nada a ver com a graça de Cristo. Amém? A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios 2, do versículo 4 até ao versículo 10, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos pelas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? É um texto que creio que todos conhecem e que Paulo aí também mais uma vez afirmava que, de verdade, não é por mérito humano, não é por nada daquilo que nós possamos fazer que nós podemos ser salvos, mas somente pelo sacrifício de Jesus e a sua graça, que nós temos acesso ao perdão de Deus e que temos acesso à salvação. Amém? Vamos então entrar na introdução, que diz: Nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado.
Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mais compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o Evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Okay? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Tópico 1, compreendendo a graça. Okay? O que é que a Bíblia diz sobre a graça? Ponto 1, a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele que quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprova a Deus salvar os homens. 1 Coríntios 1, 21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Por isso, se percebemos que é Deus que quer salvar a humanidade, nós não temos nada, digamos assim, que podemos fazer humanamente para dizer que merecemos ser salvos. Porque somente Deus é que já fez tudo por nós. É um bocadinho, digamos assim, pode parecer um bocadinho difícil de perceber, porque parece que nós não temos influência à nossa salvação, mas sim, nós temos que viver numa vida que agrada a Deus, mas nós não fazemos as coisas boas para sermos salvos, mas sim nós fazemos as coisas boas porque já fomos salvos. Okay? Porque Jesus já morreu na cruz, é que nós temos acesso a Deus. Nós não temos acesso a Deus porque nós fizemos alguma coisa de especial. Nós fazemos as coisas boas porque Jesus já fez tudo por nós. E nós não vamos fazer as coisas somente para que Jesus faça alguma coisa na nossa vida, porque Ele já fez tudo. Deus já não tem que fazer mais nada. Amém? Vamos ler 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21. E quem tiver pode ter a gentileza de ler. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Isto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Ok? Isto como na o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É interessante, não é? Porque aqui Paulo até afirma que parece que é algo de louco aquilo que nós fazemos. E é de verdade, o mundo nunca vai aceitar ou nunca vê, digamos, uma fé em Cristo, aquilo que nós temos, né? Nós estamos a encontrar-nos na igreja, nós temos uma relação, um relacionamento com Deus. Eu acho que o mundo não vê isso como algo normal. Né? Por isso eles pensam que nós somos loucos. Né? E a Bíblia afirma que vale mais ser loucos por Cristo. Né? Vale mais sermos loucos por Deus, sermos chamados loucos, do que vivemos a vida deste mundo, porque não vamos ter o mesmo final. Não sabemos que o nosso final não será o mesmo. Mas então nós vemos aqui, que a parte importante que é Deus que quer salvar os crentes. É Deus que quer salvar o mundo. Então nós, primeiro, devemos perceber a graça como algo que Deus nos oferece. Okay? Não é algo que nós podemos alcançar por nosso bom ser, né? Ou pelas nossas boas obras. Amém? Ok. Segundo ponto, a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Isaías 64,6. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tem como que pagar, como nós já lemos há bocado em Efésios 2, 4 e 5. Então nós não temos nada, ou não podemos fazer nada para merecer a graça. Nós simplesmente a recebemos, todo mundo a recebe, mas nem todo o mundo a recebe para si mesmo, digamos assim. Nem todos buscam a Deus para ter acesso a essa graça, porque a graça está disponível para todos, mas infelizmente, né, a decisão está em nós, porque Deus nos fez livres. Nós não somos robôs,
Nós não somos obrigados a ser salvos, mas vamos viver as consequências das nossas decisões. Amém? Mas nós não podemos fazer nada humanamente para alcançar essa graça. Não podemos comprar a graça. Nós não podemos apoiar caridade e dizer que vamos ser salvos. Porque o que interessa para Deus, né? Ele já disponibilizou essa graça, é nós também vivemos mediante a salvação que Ele tem para nós, a vida que Ele tem para nós. Amém? Ok. Segundo tópico, a graça no contexto bíblico. Ponto 1, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, Gênesis 3:6, mas não coagido ou forçado a pecar, Gênesis 2:16 e 17. Deus o responsabilizou por sua desobediência, Gênesis 3:17. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob os seus lombos. Ok? Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Todos nós sabemos que Deus lhes tinha dito para não comerem do fruto e todos nós sabemos que tanto Adão como Eva comeram do fruto. Ok? Eles viviam no Jardim do Éden e mesmo assim tinham a liberdade de fazer, assim como nós hoje temos. Nós hoje em dia podemos decidir o que nós quisermos, nós podemos fazer o que queremos, assim como o Paulo diz, tudo me é lícito, não, tudo posso, tudo é permitido, né? Tudo posso, mas nem tudo me é lícito, nem tudo convém. Né? Eu posso fazer o que eu quero, mas vou viver as consequências daquilo que eu desejo. Né? Então nós percebemos que nós necessitamos da graça, porque humanamente nós não somos capazes, de viver uma vida perfeita, porque nós temos a tendência pecaminosa que existe em nós, que são os nossos desejos carnais. Então nós precisamos da graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, acontecia talvez muitas vezes assim como nós vemos no Antigo Testamento, que Deus abria a terra e matava metade do povo, Deus mandava o dilúvio para destruir o mundo, e eu creio que vontade não deve faltar, porque este mundo está a viver horrivelmente, mas através da graça de Deus e a sua misericórdia, através do sacrifício de Jesus, Deus vê este mundo de outra maneira. Amém? E só podemos agradecer. Né? Nós só podemos agradecer e estar gratos pelo tempo em que nós estamos a viver. Porque nós percebemos que, claro que o Deus é o mesmo. E Deus vai condenar a todos. Nós todos vamos passar pelo tribunal, assim como nós ouvimos nas últimas semanas nas lições de sexta-feira do discipulado. Nós todos vamos passar pelo tribunal, mas aqueles que acharem a salvação aqui na terra vão passar por um tribunal muito mais leve, como deu para perceber. Porque nós só vamos receber as nossas coroas, não é? Vamos receber aquilo que Deus tem para nós, a paz do Senhor. Mas aqueles que não forem salvos vão passar por um tribunal, o tribunal final, o juízo final, e que eles sabem que será para condenação. Né? Então nós temos agora uma vida para aceitar essa graça que Deus nos oferece e temos que falar sobre essa graça. Nós temos que falar sobre aquilo que Jesus fez, porque senão tudo o que Ele fez torna-se em vão pelas nossas decisões, não é por aquilo que Deus fez. Porque o desejo de Deus é salvar a todos. O nosso desejo muitas vezes é viver aquilo que nós queremos e aí entra o conflito. Não é? Amém? Vamos continuar. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da santificação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma Ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e ao amor de Deus, e o amor de Deus à humanidade. Se, por um lado, a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como um meio de justificação.
Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Amém? Então nós vemos que Deus ama a justiça e Deus ama a humanidade. E porque Ele ama a nós, Ele faz tudo que pode e fez tudo o que pode, né, para que nós possamos ter acesso à salvação, para que possamos ter acesso à liberdade verdadeira, porque nós estamos presos pelo pecado, desde Adão e Eva. Infelizmente já foi logo o primeiro casal, né, que foi pecar. Mas aí também demonstra o caráter humano, infelizmente. Né? Infelizmente nós aí percebemos o caráter humano. Ok, vamos ler 1 Timóteo 2,5 e eu vou pedir à irmã Morena para abrir 1 Timóteo 2,5 e o irmão Maximino pode abrir João 3,16. Eu creio que esse versículo já todos conhecem de cor, mas pode abrir na mesma. 1 Timóteo 2,5 a irmã Morena e João 3,16 o irmão Maximino. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amém. Graças, Morena. Irmão Maximino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Obrigado. Ok. Vamos aqui só voltar a colocar isto. Ok. Vamos então ao segundo ponto. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens, logo, o mais vil pecador no lugar onde estiver é amado por Deus e, por isso, deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc., todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crer. Amém? Resumindo, nós temos que diferenciar essas doutrinas que estão a existir na sociedade, que muitas vezes falam que a graça é para todos. E sim, a graça é para todos. Mas só se a graça provocar em nós uma transformação é que de verdade nós podemos ter acesso a essa graça. Não é? Nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque senão, se não houver mudança da nossa vida, nós não somos automaticamente salvos. Porque senão Jesus vinha à Terra e nós vivíamos uma vida em pecado. Porque somos todos salvos através da graça. Mas não é isso que Deus tem para nós. Porque nem faz sentido nenhum enviar Jesus para morrer pelos pecados e deixar-nos viver nos pecados. Não é? Porque se Deus não gosta do pecado, como é que Ele ia gostar se nós vivêssemos em pecado? Não faz sentido, ok? Então nós temos que deixar que Deus transforme as nossas vidas. Sim, nós temos acesso à graça, mas nós não somos automaticamente salvos todos só porque Jesus morreu na cruz. Somos salvos se aceitamos aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? É um passo, é um caminho que nós temos que ir. É algo que nós temos que aceitar. Jesus disponibiliza a salvação, mas nós temos que aceitar essa salvação. Amém? Ninguém vai ser obrigado. Ninguém será controlado por Deus, digamos assim, se nós não entregarmos o controle a Deus. Ok? Então, a salvação, sim, é para todos. A graça é para todos, mas nós não somos automaticamente todos salvos. Ok? Nem os que estão no mundo não são salvos porque não conhecem a graça, porque nem aceitam essa graça. Então por isso é que nós temos que ir e pregar o Evangelho. Foi o que Jesus nos enviou, porque senão
Para que pregar se nem precisávamos estar aqui? Se todos são salvos, não precisávamos estar aqui a fazer nada, né? Todos faziam a vida que queriam e eram salvos de qualquer maneira. Então nós vemos aí que há algumas certas doutrinas que estão a ser pregadas que são contraditórias àquilo que a Bíblia nos ensina. Amém? Ok. Vamos abrir a Bíblia. Tito 2:11. A irmã Benilde pode abrir Tito 2:11. Irmão Paulino, pode abrir Marcos 16:16. Marcos 16:16. E o irmão Alberto, João 6:47. Tito 2:11, a irmã Benilde. Marcos 16:16, o irmão Paulino. E o irmão Alberto, João 6:47. Pode. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens. Ok? A graça se manifestou a todos os homens, ok? Então todos têm acesso a essa graça. Irmão Paulino, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok? Obrigado, irmão Paulino. Então nós vemos aí o texto já nos a afirmar, e é o que Jesus também diz, temos que crer, ok? A graça existe para todos, mas nós temos que crer, porque senão não temos acesso à graça. A graça está disponível, não é? É como dizer, porque às vezes é um bocadinho complicado de explicar. É como se nós vemos, né, numa loja, alguma coisa que está na montra, um vestido, imaginemos. Todos têm acesso a essa montra, todos conseguem ver. Mas se eu não for lá dentro e comprar, ninguém me vai oferecer esse vestido, não é? Então, está aí disponível, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que crer e vamos receber, ok? Então, está disponível a todos sim, mas nós temos que fazer a nossa parte e deixar que Deus mude a nossa vida. Irmão Alberto, João 6:47, por favor. Digo, e aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Então, todos que creem nele têm a vida eterna. Mais uma vez, nós vemos que temos que crer, nós temos que fazer algo para poder, então, usufruir da graça que Deus nos dá. Amém? Terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. Ponto 1, a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e, por isso, surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, é uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Okay? Nós, quando falamos da reforma, nós estamos a falar, por exemplo, de Martinho Lutero, nós estamos a falar dos vários reformadores que existiram durante o tempo medieval, e nós sabemos que naquele tempo a igreja predominante era a Igreja Católica, que vendia as indulgências, que era, digamos, a maneira de as pessoas serem salvas. Então nós vemos aí, indulgências é tipo, vendemos um papel, né? Eu vendo um papel, irmão Paulino, toma aí, os seus pecados estão perdoados. E chegava até ao ponto, irmão Paulino, amanhã quer matar alguém, eu vendo já aqui, já está perdoado, né? Antecipadamente. O importante era o pagar. Então nós vemos que esses ensinamentos estavam a pôr em causa a graça de Cristo, porque não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, e nós sabemos que a graça não é vendida. Porque a graça é de graça, né? A graça é algo que não é necessário pagar, é algo que Deus nos oferece. Mas naquele tempo, e claro que para hoje parece meio esquisito, nós ouvimos isso, como é que as pessoas criam nisso, mas nós temos que perceber o contexto daquele tempo. A igreja é que era, digamos,
o cleros eram as pessoas sábias, não é? Eles é que tinham acesso às escolas, eles é que tinham acesso à Bíblia, eles é que educavam as pessoas, eles é que tinham acesso às universidades e eles é que lideravam as universidades. Então o povo vivia dependente daquilo que ouvia, não é? E muitas vezes nem percebiam, porque até há pouco tempo a maioria das missas ainda era em latim, não é? E mesmo para nós que falam português, o latim não tem nada a ver, não é? E é um idioma parecido, não é? Então, e eu acho que também foi isso que moveu Martim Lutero, é que o povo não tinha acesso à verdade. Porquê não pregar em alemão? Porquê não pregar em português, espanhol, no idioma do povo? Porquê não fazer as coisas de maneira que o povo possa perceber? Não é? Então nós percebemos que isso revoltou as pessoas, originalmente. Sabemos também que no tempo da Reforma houve muitas coisas que não funcionaram bem, não é? Assim como matarem-se uns aos outros, houve guerras, houve reis, uns eram evangélicos ou protestantes, outros continuavam católicos, houve guerras entre as tribos. Nós vemos as cruzadas que houve a seguir às reformas para evangelizar, não é? As colónias dos colonizadores, e nós vemos que houve muita coisa que foi feita em nome da reforma e foi feita em nome de Cristo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas foi necessária essa reforma para que a graça volte ao ponto que deve de ser, que é perceber que a graça é de graça, perceber que nós todos temos acesso à graça, mas que também temos que aceitar essa graça e aceitar aquilo que a palavra nos ensina. Amém? E é algo que, por isso é que está aqui na revista, é algo que está a acontecer outra vez. Está-se a necessitar de uma reforma. E não é porque a igreja está antiguada, é porque a igreja está avançada demais. A igreja está a deixar que o mundo influencie. E porque nós estamos com medo de ser proibidos, digamos assim, nós estamos a permitir que coisas sejam feitas em nome da graça que não têm nada a ver com a graça de Deus. E isso é um perigo que nós temos que ter em mente. Nós vemos as novas gerações como eles estão a ser, desde pequenos, manipulados pelas doutrinas ou ideologias que existem nas escolas, que existem a creche, coisas que são ensinadas. Hoje em dia, por exemplo, eu fui criado como um rapaz, não é? Vocês foram criados dependente do sexo que vocês nasceram, não é? Hoje em dia é proibido. Hoje em dia, se nasce uma criança, não se pode dizer, não é? Até é mal visto os pais dizer que ele é um menino ou que é uma menina. Ele é que decide, ele que vista o que quiser, ele que calça o que quiser, ele que cresça naquilo que ele quiser, porque qualquer dia ele pode decidir se quer ser homem, mulher, rato, cão e gato, não sei o que é que se pode escolher, há tanta coisa hoje em dia a escolher. E é nessa sociedade que nós estamos a viver. E é nessa confusão, digamos assim, mental que está a surgir, que está a crescer a igreja. E agora há igrejas que mantêm aquilo que a palavra diz e há outras que estão a alterar a palavra, dizendo: Jesus vos ama assim como vocês são. E Ele ama a todos. Ele ama o pecador. Isso a palavra nunca disse que não amava. Mas Ele não ama o pecado. E agora, o que é que vamos fazer, não é? Nós temos que manter aquilo que a palavra nos ensina. Não podemos estar a neutralizar aquilo que a Bíblia diz, pregando uma graça que não é a graça de Cristo. Não é? E isso aconteceu no tempo medieval e isso está a acontecer outra vez. E nós vamos continuar a ler e os irmãos vão perceber em que confusão nós estamos a viver atualmente. Em que dificuldade nós, como igreja, estamos a viver. E por isso nós temos que estar preparados, porque vai cada vez ser mais difícil. De geração em geração, o inimigo está-se a levantar cada vez mais. Está a manipular mais e demonstrar cada vez mais a influência que ele tem neste mundo. Até, digamos, há 50 anos atrás, talvez as pessoas não iam à igreja, mas viviam, homem com mulher, viviam uma vida normal. Né? Os filhos eram rapazes, eram meninas, não havia essa confusão. Porque era, digamos, uma visão natural das coisas. Hoje em dia, tem-se dado uma liberdade absurda que cada um pode crer que é o que é. Se eu creio que eu quero voar e saltar da ponta abaixo, ninguém pode impedir, porque eu queria voar. Não é? Parece ridículo, mas é o que nós estamos a viver atualmente. É o que nós estamos a viver atualmente. Só podemos orar por esta sociedade. Tivemos de orar muito pelos nossos filhos, porque eles estão metidos no meio disto tudo. Não? Talvez antigamente, na minha geração,
a maior discussão que eu tinha na escola era por causa da teoria da evolução. Hoje em dia é tudo. Tudo o que eles ensinam não tem nada a ver com aquilo que a palavra ensina. Talvez matemática. É ainda a matéria mais natural que eles incitam, mas o resto... Pode falar, irmão. Não digo matemática, porque matemática não é ciência. Sim, o resto, mas mesmo as coisas, as ciências, estão a ser manipuladas, porque tudo aquilo que é biológico está a ser distorcido a favor de ideologias. Não é? Porque até a ciência diz que há homem e mulher, e agora estão a inventar outras coisas que são fora do contexto da ciência. Mas pronto, eu acho que é algo que nós não vamos conseguir mudar, só podemos orar. E temos que ensinar aos nossos filhos. Por isso, mais importante do que nunca é educar os nossos filhos, assim como ouvimos a semana passada, desde pequenos. Para que eles não se percam. Mas é já agora. Porque já com 3 anos eles vão ouvir coisas que são muito profundas. E nós, como igreja, muitas vezes temos cuidado, temos que ter cuidado com as idades, vamos falar sobre isto, vamos falar sobre aquilo. Mas o mundo não espera. Talvez pareça estranho falar sobre sexo com uma criança de 3 anos, mas se não falarmos com eles com 3 anos, na creche eles vão falar sobre isso, na escola vão falar sobre isso, na escola vão dizer, tu podes vestir sapatos de mulher se quiseres, sendo menino, tu podes vir com vestido, não há problema, podes maquilhar-te, e nós vemos que isso está a acontecer. Morena, por favor. Un ejemplo, hace 2 semanas que llegó a la casa y él tenía religión. Y dice, la profesora de religión tocó ese tema y le dijo, fue a la Biblia, y le dijo que ya la persona, la crianza podían escoger el sexo que yo quería, y que eso está en la Biblia, pero está en el Antiguo Testamento, y que Jesucristo vino y anuló todo eso que estaba escrito. Eso quiere decir que ya eso no está más en el Nuevo Testamento, eso está todo anulado. Y la crianza llega a la casa muy afligido, como se dice, y se sienta conmigo y me fala. Yo le digo, búscame la Biblia. Buscó la Biblia, nos sentamos, le expliqué en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde está todo, cómo se explica todo eso. Yo le dije, la próxima vez, tú no le tocas, no le dices nada, porque yo sé que si él la confronta y le fala, no, en la Biblia está aquí, él va a tener un castigo. Por eso yo le dije, la próxima vez, tú ya sabes dónde está en la Biblia, y tú le vas a decir, aquí está en la Biblia, no en el Viejo Testamento solamente, sino en el Nuevo Testamento, donde dice que no, que el Señor hizo hombre y hizo mujer, y que hace ese trabajo, esas cosas, va para el infierno. Tú la puedes confrontar con la palabra. Porque es que 6 puntos, como yo dije, en esa sala había muchas crianzas. Todas aquellas crianzas van a creer ese cuento. Orimé, como conoce la Biblia, él vino donde mí y me dice, mami, es así, así, así. Ya yo lo saqué de esa duda. Ahora, ¿cómo que esa crianza que tuvieron ahí? ¿Qué va a acontecer con ellos? Mañana ellos van a escoger lo que ellos quieran. Porque fue enseñado en la escuela, y para la crianza lo que en la escuela enseñan es correcto. Es todo correcto. Ese es el punto. ¿Ya? Estamos en una generación que Él es solo la misericordia. Sim, esse é o grande problema que nós estamos a viver. E nós temos como igreja estar muito preparados para isso. Como pais, como avós, não é? Porque é um tempo difícil que estamos a viver. E o grande problema, não é? Para voltar ao tema, porque nós damos uma grande volta, mas o grande problema é que certas denominações estão a permitir que isso aconteça dentro das igrejas. As igrejas grandes estaduais, os irmãos sabem, que permitem o casamento homossexual. Não é? Agora, o movimento LGBTQ, não é? Está a forçar as igrejas do Estado a permitir que pessoas que gostam ou que amam não o sexo oposto, mas o próprio sexo, não é? Que possam trabalhar nas instituições, não é? Possam ser padres, que possam ser... Não, e nós estamos a ver que isto é... Claro que nós não vamos expulsar ninguém, nós temos que deixar todos entrar, mas dar um cargo bíblico, isso é completamente diferente. Uma coisa é deixar as pessoas entrar e deixar que Deus trabalhe com elas. Nós não podemos deixar ninguém de fora, porque a graça é para todos, nós estamos a falar sobre isso. Mas, por isso é que também a Bíblia nos ensina que se houver arrependimento, se a pessoa tiver uma mudança na sua vida e se crer de verdade. Infelizmente, às vezes essas pessoas dão a sensação de querer mais do que até nós mesmos. Mas por isso é que eles têm que ser
também educados com a palavra. Porque nós estamos a viver em tempos que são difíceis. Nós estamos a viver em tempos que isso está a colocar-se, está-se a tornar uma, digamos, uma prioridade política, que não é outra coisa. E por isso nós temos que ter esse cuidado, como igreja ainda mais. E temos que aprender a relacionar-nos, aprender a amar as pessoas de verdade e não confundir o amor humano com o amor de Deus. Nós temos que amar como Deus nos amou. Amém? Porque às vezes a justificação até é, ainda ontem estava a ler alguns comentários nas redes sociais sobre esse assunto, às vezes a justificação mas Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E agora? Estão a usar a Bíblia para pregar contra aquilo que é bíblico. Não é? Temos que saber o que é que a palavra de verdade quer dizer, porque senão nós também vamos ser confundidos. Senão nós vamos ser confundidos, assim como Jesus disse que haveria muitos em seu nome, haveriam muitos falsos mestres, nós temos que ter esse cuidado. Por isso é que nós temos que estar preparados. Por isso é que temos a escola dominical. Por isso é que temos o discipulado, para aprender mais. Amém? Mas vamos continuar, que o tempo corre. Mas obrigado a todos que já deram a sua participação. Irmão, Paulinho. Eu também noto que a responsabilidade da educação acadêmica, eles têm como maior preservação da construção do ser humano, quer ele infantil, médio ou então adulto. Agora, a moralidade faz parte dessa integração do conhecimento, a passagem do conhecimento científico. Não? Mas nós, como pais, o nosso maior dever na moral, simplesmente nesse contexto. Se nós deixarmos que eles ultrapassam a nossa maneira de moral, os nossos próprios entre filhos e outros, se nós deixarmos que eles ultrapassam com base simplesmente no conhecimento acadêmico, fica-nos muito difícil e é muito contraditório nesse aspecto. O que a gente presta na nossa educação é no contexto social. Agora, no contexto científico, que é mesmo que é diferente, que deveria andar de mãos dadas, mas hoje há uma grande separação. No meu tempo, Rodrigo, quando eu fui para a escola, os professores, para além de terem a responsabilidade acadêmica, eles também tinham a responsabilidade moral. E apertavam-se muito na responsabilidade moral. E nós ficávamos tínhamos como base, principalmente, o respeito do próximo. Não tinha que ser alguém conhecido para poder respeitar. O respeito estava aí bem patente na nossa vida. Hoje é difícil. Mesmo um filho de um vizinho, um filho de um irmão, a gente para prestar assim uma moral sem que ele queira, ou sem que ele não dá valor algum, só pode ficar em chance. E nós, como geração mais antiga, vamos cobrando e vamos, como diria, nós vamos dizendo que a geração atual tem este e aquele comportamento, no sentido negativo. Mas é nossa responsabilidade. Quando nós falamos dos nossos pais, foi a responsabilidade deles passarem a moral que nós hoje temos para podermos transmitir, e assim consecutivamente. Por isso, é um ponto muito importante, irmão Paulino. Por isso é que nós percebemos também que não somente, né, porque muitas vezes nós não queremos delegar a área moral, mas muitas vezes delegamos porque falta-nos o tempo. O que é que tem acontecido? Os pais trabalham de manhã à noite. As mães, que supostamente, se fosse possível financeiramente, podiam cuidar dos filhos, trabalham de manhã à noite. As escolas, em vez de... Claro que estão a apoiar de alguma maneira, estão a aumentar os horários, né? Agora o sistema é Ganztagesschule, né? As crianças vão de manhã, ficam lá todo dia porque sabem que os pais estão a trabalhar todo dia. Ninguém está em casa para... Então quem é que está a encarregar-se mais com os filhos do que os pais? São outras pessoas. Nós estamos a dar a responsabilidade nossa pelos nossos filhos a terceiros. E infelizmente eles não estão a ensinar aquilo que são os valores que nós queremos. Estão a ensinar outras coisas. Por isso, é algo muito difícil. Eu acho que faz parte do plano que o inimigo tem,
é de nos tirar primeiro o tempo e depois tirar-nos a educação. Porque sabe que o futuro deste mundo, o futuro da igreja está dependente da educação que nós damos aos nossos filhos. Por isso é que nós temos que investir mais. Por isso é que nós temos que também investir mais nos nossos filhos. Seja em casa, seja aqui na igreja, nós temos que fazer mais por eles. Porque um dia, eles vão... eles não vão ser um dia a igreja, eles lá são a igreja, não é? Mas eles um dia vão ter que continuar com esta obra. E está-se a tornar cada vez mais difícil. Se eles não tiverem um bom fundamento, se não tiverem firmes na rocha, assim como diz a palavra, aquilo que eles estão a construir até pode ser bíblico, mas pode chegar um dia uma palavra de alguém que vai colocar dúvidas. E para nós já é difícil, porque nós ouvimos tantas coisas e nós às vezes, será que é mesmo assim? Será que não é assim? Enquanto nós temos que ter a certeza, a revelação que Deus nos dá. Temos que orar, eu acho que é um assunto de oração, Morena. Temos que continuar a orar por isso. Temos que investir mais nos nossos filhos, também aqui dentro da igreja. Às vezes não temos conseguir fazer aquilo que nós queremos fazer, mas nós temos que investir, porque o inimigo está a investir muito nos nossos filhos. Amém? Ok, mas vamos voltar ao assunto. Obrigado, irmão Paulino, pela sua participação. Vamos ao tópico 4. A graça no contexto contemporâneo do tempo atual. Ponto 1. A graça barateada. Há muito a expressão graça barata. Foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o Evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o Evangelho da genuína graça de Deus. E aí nós vemos o problema. Quantidade que está colocado superior à qualidade. Hoje em dia, o importante é ter uma igreja, uma mega church, como se diz em inglês, uma igreja cheia de pessoas, tem que ter 1000 e tal participantes, tem que estar todos a apoiar na obra, todos. São aquelas igrejas sorridentes, mas que não se ensina nada. Não se ensina nada. É qualidade. Nós temos que investir tempo. Um pastor que já não conhece, não tem como conhecer os membros. Eu não estou a dizer nada contra as igrejas grandes, porque há igrejas que eu sei que funcionam muito bem, que tem um pastor líder e tem muitos diáconos, muitos pastores, têm líderes de cultos familiares, de células que apoiam e que têm feito um trabalho excelente. Mas há, infelizmente, igrejas que só olham para o número. Quanto mais estão lá, melhor é. Mas não olham para a qualidade da alma, não olham para o ensino, não olham para aquilo que... Claro que, às vezes, eu até digo, às vezes vir à nossa igreja até pode ser meio difícil, porque chegam aqui, está o Patrick a pregar e só dá tareia, chegam a Morena a dar tareia, todos estão sempre a bater na tecla. Às vezes até dá vontade, vamos àquela igreja que ali falam do amor, falam, Deus me abraça. E sim, mas nós temos que mudar a nossa vida. Deus é amor, mas Deus é justiça. Amém? Nós, claro, também não temos que estar sempre a bater na tecla, mas é o Espírito Santo que dirige, não é? Nós queremos nisso. Mas isso é importante. Que nós não podemos viver numa igreja, ou digamos assim, nós não podemos estar a pregar uma doutrina em que só somos mimados. Porque nós não somos os filhos mimados de Deus. Não é? Nós recebemos o amor de Deus, mas Deus tem um propósito para nós. E vocês já foram filhos, nem sempre gostam de fazer aquilo que os vossos pais vos dizem. Não é? Não é? E assim é com Deus também. Ele vai dizer, vai para a esquerda, nós queremos ir para a direita. Não é? Então aí nós temos que ter isso em mente. Temos que ter... Não podemos deixar, não podíamos agora pregar assim como prega o mundo. Irmão, o Senhor tem um propósito para si. Faça o que quiser, ouça o seu coração. E o que é que diz a palavra? O coração é pecaminoso, é enganoso, não é? E nós vamos pregar isso? Ouça o seu coração, enquanto Deus diz que nós ouvimos o coração se habitar lá Jesus. Se não habitar, é melhor não ouvir nada que Ele está a dizer, porque Ele vai dizer, Patrick, no domingo vai ali à festa, que é melhor. Perdes menos tempo e sais mais contente de lá, não é? Mas não é assim, não é? Não é assim. Irmã Morena. Eu penso, Padre, que correção é amor. Sim. Porque que aquela pessoa que tu la corriges porque tu la amas e tu não queres ver a perdição nessa pessoa. Sim. Por exemplo, Cláudio estava na outra semana em casa e eu me quedei assim, me reí dentro de mim, porque ele me tocou um tema e ele começou a dizer, sabe por que eu sou assim?
porque tú me enseñaste a ser así. Y quizá por eso que yo ahora soy, ¿cómo se dice? Molio, porque tú fuiste dura y tú me enseñaste, no. La crianza, lo que estábamos tocando, la crianza tiene que respetar, así, obedecer a todo el mundo. Y quizá por eso es que yo soy así. Yo le digo, no te preocupes, tú sigues siendo así. Y es un punto en el cual cuando uno corrige, no significa que no ama, al contrario, es el amor que uno está sembrando en la persona. Sim. Para que ellos puedan seguir avanzando. É isso mesmo. É isso que muitas vezes nós não percebemos. Não é? Por isso é que eu dei o exemplo dos pais. Os nossos pais nos amam, não é? Mas às vezes vão dizer coisas que primeiro não vamos gostar, mas no final vamos reconhecer que era o caminho certo a ir. Não é? E assim é com Deus. Por isso é que é muito perigoso quando nós estamos numa igreja em que só mostra, digamos, aquilo que Deus faz por nós, mas não mostra aquilo que nós devemos fazer por Deus. Porque Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Mas nós agora ou decidimos viver uma vida para Ele, ou estamos à espera que Deus faça 1000 milagres na nossa vida, e que estamos à espera das promessas de Deus, estamos à espera de chegar no céu e não fazemos nada. Mas se não houver transformação, será que de verdade Deus vai ficar com a vida, contente com a vida que nós levamos? Se Ele nos quer tirar do pecado através da graça, através do sacrifício de Jesus Cristo, e nós decidimos viver no pecado, será que Deus vai ficar feliz com isso? Eu acho que não, por isso nós temos de ter cuidado com essas doutrinas. Segundo ponto, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios 7, 23. Paulo foi um defensor do Evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal, auristo, diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Ok? Por isso é que nós, na Bíblia, percebemos uma certa discussões que existia entre Paulo, né, que era judeu, e entre, digamos, por exemplo, Judas ou Pedro, que era judeu, mas com um pensamento ainda mais radical, digamos assim, que queriam misturar a graça de Cristo com as tradições judaicas. Por exemplo, a circuncisão, que foi uma das discussões que a Bíblia nos mostra. E que nós percebemos que Deus não queria isso para os gentios. Não é? A aliança continua, a aliança antiga continua, mesmo que os judeus cristãos não necessitem de fazer, mas a maioria deles deve de fazer na mesma, não é? Digamos assim. Mas nós percebemos, através disso, que não é importante vivemos, digamos assim, tradições culturais. O importante é a graça que vem através de Jesus Cristo. Claro que nós devemos manter a lei. Não devemos matar, não devemos de andar a adulterar, não devemos andar a cobiçar aquilo que é do outro, não é? Essas leis, automaticamente vamos concretizar ou cumprir através da graça, através do amor que Deus nos dá. Porque se amamos a Deus, não vamos querer matar ninguém, porque isso é fazer mal a alguém. Amamos o nosso próximo, não é? Então nós percebemos, para a nossa salvação, temos Jesus Cristo. E Ele é o exemplo da graça. Amém? Então, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos, que é o sacrifício de Cristo. Vamos deixar que Ele continue a trabalhar nas nossas vidas e vamos ajudar o nosso próximo a encontrar essa graça, a encontrar essa salvação. E nós, como percebemos nesta lição, nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos num mundo que está muito longe daquilo que é a vontade de Deus, e por isso, mais do que nunca, nós temos que cumprir com o ID que Deus tem para nós. Ir e pregar o Evangelho. Porque há muitas boas novas que estão a ser pregadas, mas que não vão levar a nada. E só as boas novas de Cristo, só o Evangelho de Cristo é que pode salvar a humanidade. Amém? Conclusão. Nesta lição, partimos da necessidade de compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual
Qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça, assim como Martinho Lutero resumiu, sola gratia, né? Em latim. Só através da graça é que alcançamos a salvação. Amém? A próxima lição, não vou dizer a próxima vez, porque a próxima vez acho que vai ser só para o ano, não é? Só em janeiro. Mas a próxima lição será a lição número 13 e vamos falar sobre a sutileza da imoralidade sexual. Okay? Acho que também é um tema muito profundo. E esta revista, irmãos, não percam nenhuma lição. Esta revista é uma bênção que nós recebemos. Porque isto é as verdades daquilo que o inimigo está a fazer contra a igreja. E que muitas destas coisas estão a acontecer dentro das igrejas. Não é? Nós vamos falar a próxima vez sobre a imoralidade sexual, sobre a normalização do divórcio. O divórcio que se está a tornar algo normal, não é? Como se fosse algo que Deus queira. Há muitas coisas, materialismo, ateísmo, ideologias. Nós vamos falar sobre esses temas todos, por isso participem. Todos que estão em casa, participem também presencial, se puderem, porque é uma lição que tem nos ajudado muito. E eu creio que ainda vamos aprender muitas coisas, porque nós estamos a viver em tempos difíceis, em que muitas coisas se estão normalizando dentro da igreja, porque nós muitas vezes não estudamos a palavra de Deus. E temos que ter muito cuidado. Amém? Ok, que Deus nos abençoe.